programa Estudando a Codificação Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, Não Sou Feliz, é uma programação da Web Rádio Cristo Consolador. E aí nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E aí você vai encontrar aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz, Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, livros, textos, obras da codificação, entrevistas e palestras, mas sobretudo a programação dessas duas webs rádios que nós reproduzimos a programação para que você encontre no mesmo lugar aquele material que atenda às suas necessidades. E aí os irmãos Delcio Soares, Dona Marília Silva, Kátia Martins e Hugo Laércio apresentaram um programa simplesmente imperdível. Programa Estudando a Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, Não Sou Feliz. Como encontrar a felicidade? Por que sou tão infeliz? A felicidade, o que é? Apresentação de Delcio Soares e equipe. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, muito bom dia a você, querido ouvinte, que está nos acompanhando nesse início de transmissão aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, iniciando o programa Estudando a Codificação, né, Espírita, hoje o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente agradece a Deus, a Jesus, né, aos bons amigos espirituais por estar juntos nessa caminhada. E um bom dia a você, e desde já nós vamos cumprimentando aí, né, a nossa equipe aqui do programa. Bom dia, Marília. Bom dia, Hugo. Bom dia, Delcio. Bom dia, filho. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ou que verá esse programa posteriormente. Um bom dia especial à nossa querida companheira de jornada de programa, Kátia Martins, que hoje não poderá estar conosco, mas com certeza ou está acompanhando ou ouvirá. Bom dia, mãe, bom dia, pai, bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Muita paz e muita luz. Pois é, então, bom dia, Kátia, né? Bom dia. Estamos em vibrações aí pela sua plena recuperação, breve e rápida, né? E a todos os seus familiares. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso trabalho, como sempre, fazendo aí a nossa preparação, lendo o livro aqui, tirando a mensagem do livro Pão Nosso, será lido aqui pela Marília. E aqui do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, da página 101, resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigora os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam.
que lhe ronda as portas. Todavia, quanto menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nos livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz, entendendo a transcendência do assunto. O apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos e bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. A mensagem é muito convidativa, né? A gente refletir sobre os problemas das dificuldades, que vem também relacionado com o tema que nós vamos falar hoje do Evangelho, né? Que é a infelicidade real ou a verdadeira desgraça, como traduzem alguns evangelhos. Nós podemos perceber das dificuldades que nós vivenciamos, né? Na encarnação, na existência, no labor, no trabalho do dia a dia. Né? Faz parte do nosso aprendizado. Mas o único objetivo de tudo isso é procurar nos aprimorarmos, procurar ver sempre o lado bom das coisas, né? Nem tudo é infelicidade, como diz o outro. Nós temos que ver que tudo é um aprendizado, né? Nada por acaso, estamos passando pelos desafios, temos que vencê-los, temos que seguir na nossa caminhada com fé, com perseverança, né? Com resignação, como bem nos convida aí o Evangelho, a resignar-nos diante dos desafios temporários, porque tudo é temporário, nada é eternamente, eterno é só Deus, né? E a imortalidade que traz a questão espiritual. No mais, a gente vamos vivenciando e vamos vencendo, né? Então, que possamos assim agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos juntos, vibrando intensamente, para que todos os irmãos também se encontrem nessa mesma sintonia de paz, de amor e de luz, vibrando saúde para aqueles lares que estão passando pelas dificuldades. E vamos pedindo nesse momento que todos nos acompanhem, pensando, refletindo, trazendo para si mesmo a necessidade de interiorizar o aprendizado, né? Nós somos a verdadeira sala de aula, o verdadeiro campo de aprendizado. Então, que todas as lições devem passar pelo nosso íntimo, pelo nosso ser, pela nossa pessoa, pelo nosso eu interior, né? Assim, será transmitido também através dos reflexos, pela nossa convivência direta com aqueles que estão ao nosso redor de uma forma ou de outra. Que Jesus possa nos abençoar nesse trabalho, nos inspirando, e os nossos irmãos espirituais nos guiando também a essas reflexões que sempre trazidas para o bem-estar, né, de cada um de nós. Que assim Jesus possa nos conduzir, assim como conduziu todo o seu rebanho quando aqui esteve no meio de nós, nos ensinando o modelo de oração que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu reino, o poder e a glória, hoje por
por todos os tempos. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos pedindo ao Hugo que ele possa tirar um ponto do Evangelho aí para a nossa leitura antes de iniciar o nosso tema do Evangelho. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para o estrangeiro, convocou seus servidores e colocou em suas mãos seus bens. E deu a um 5 talentos, 2 a outro e 1 a outro, de acordo com a capacidade diferente de cada um. Tendo partido em seguida, o que recebeu 5 talentos foi-se embora rapidamente, negociando com seu dinheiro e ganhando 5 outros talentos. O que recebeu 2 talentos do mesmo modo, conseguiu ganhar 2 outros talentos. Porém, o que havia recebido apenas 1 talento cavou a terra onde escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, tendo voltado da viagem, o senhor desses servidores, ele ajustou contas com eles. E aquele que havia recebido 5 talentos apresentou-lhe mais outros 5, dizendo-lhe: Senhor, vós confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: servo bom e fiel, porque vós fostes fiéis nas pequenas coisas, eu vos estabelecerei sobre outras coisas. Participai do gozo do vosso senhor. Logo aquele que havia recebido 2 talentos apresentou-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, vós colocastes em minhas mãos 2 talentos, eis aqui mais 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe disse: bom e fiel servidor, porque vós fostes fiel em pouca coisa, eu vos confiarei muitas outras. Participei do gozo de vosso senhor. Aquele que havia recebido somente 1 talento aproximou-se do seu senhor, dizendo: Senhor, sei que sois um homem severo, que cefais onde não haveis semeado, e que ajuntas onde não espalhastes. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Eis aqui o que é vosso. Mas seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, vós sabeis que colho onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Deveis, pois, confiar meu dinheiro aos banqueiros, para que no meu retorno eu retirasse o que é meu com juros. Portanto, tirai dele o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem se lhe dará, acumulando-se em abundância o que tem. Mas ao que não tem, se lhe tirará até o que parece que ele tem. E quanto ao servo inútil, que ele seja lançado nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes. São Mateus, né, capítulo 25, versículo 14 a 30. Bom, é bem a mensagem, né? Acabei lendo a parábola inteira, mas é interessante, porque né, todos nós estamos aqui na Terra com um objetivo. Não importa a capacidade de nenhum de nós, né, o quanto de potencial, de inteligência, de facilidades ou dificuldades cada um de nós possui na Terra. Todos nós possuímos uma certa quantidade de talentos. Alguns vão ter 10, outros vão ter 5, outros vão ter apenas 1, mas ninguém vai vir desprovido de talentos, ou seja, de capacidade de multiplicação das obras do bem, né, de potencial divino. Cada um de nós possui esse potencial dentro do seu próprio desenvolvimento, dentro das suas próprias reencarnações. E nessa parábola, né, fica muito bem claro que, além da distribuição ser desigual conforme a evolução de cada um, né, é esperado que cada um, dentro dessa capacidade que possui, de alguma forma desenvolva mais, né, multiplique, faça crescer esse capital. Né? Ainda que você só possua 1 talento, é esperado que esse 1 talento, de alguma forma, ele se transforme em 2, né, que ele se multiplique, que ele se transforme. E no caso, né, nessa parábola, nós verificamos, né, que aqueles que tinham muitos talentos, talvez já por terem já mais experiência, né, nesse trabalho, e se sentiram confortáveis e trabalharam nesse talento. Né? Aquele que tinha apenas 1, ou seja, era um espírito ainda com muita dificuldade, né, para fazer algo útil, para multiplicar esses talentos, ele acabou, por conta de não perceber, né, aquele potencial daquele talento que ele tinha, ele acabou enterrando, né, ou seja, desperdiçando mais uma vida, porque ele falou, não, tá todo mundo, né, todo mundo aqui tem um potencial melhor que o meu, ou né, eu vejo muita dificuldade em transformar esse talento, eu não vou fazer nada. Né? Então, esse é mais ou menos o sentido dessa parábola. Né? E por isso que Jesus Cristo foi tão severo com
né, com essa pessoa que só tinha um talento, com esse trabalhador, porque ele ficou com medo de perder, né, mas na verdade o maior medo que ele deveria ter não era o de perder, era o de não conseguir evoluir, não conseguir multiplicar. E muitas vezes a gente vem na Terra assim, ah, não, porque a coisa é difícil, porque tal situação, por conta daquilo, por conta daquilo outro, e nós enterramos nossos talentos, ou porque todo mundo faz de um jeito, e eu não vou fazer diferente, ou eu vou seguir todo mundo que é mais fácil, né? Uma série de dificuldades que nós mesmos criamos, né, e de desculpas que nós colocamos na nossa vida para não evoluir, para não estudar, para não trabalhar, para não ir além do nosso egoísmo. Então, tudo isso são os convites, né, que tem analogia com essa parábola dos talentos, né, que muitas vezes, mesmo tendo pouco talento, né, nós não trabalhamos, nós não tentamos multiplicá-lo, porque nós entramos, né, no medo, no receio, ou deixamos os nossos vícios, como de outras vidas, nos levarem a cometer os mesmos erros, né? Então, essa que é a razão por trás dessa parábola, né? E o estímulo que ela nos dá para que cada um de nós, né, possamos, independente da quantidade de talentos, né, que nós estejamos olhando uma pessoa que tem 10, 100 talentos, não importa, nós seremos responsáveis pelo nosso talento. E aí que vem o grande desafio de multiplicar esses talentos, esses potenciais que nós temos, que ainda que sejam pouco, né, mas é o pouco que pode nos levar a novos patamares no futuro, dentro da nossa própria capacidade. E muitas vezes nós esperamos, né, ter 10 talentos, 100 talentos para nós começarmos a fazer alguma coisa por nós. E aí nos comparamos com as pessoas que estão lá na frente. Só que essas pessoas também começaram com um talento lá atrás. Então, cabe a cada um de nós, né, trabalhar para que esses talentos se multipliquem, esse potencial que nós possuímos, independente do potencial do outro. Né? O Senhor distribui conforme a capacidade de cada trabalhador. Então, dentro daquilo que nós somos responsáveis, nós fazemos o melhor possível, né, e não enterrarmos o nosso potencial, né, na preguiça, no comodismo, nos vícios materiais, nos vícios espirituais, né, na visão material da vida, e perdermos mais uma oportunidade, né, e acabarmos né, tendo o choro e o ranger de dentes, que é o sofrimento, né, que é não só repetir as mesmas experiências, mas muitas vezes não conseguimos criar um pouco de felicidade na nossa vida, porque ainda estamos presos nos mesmos ciclos viciosos. Né? Então, essa é né, a reflexão aí dessa pequena mensagem da parábola, né, dos talentos. Muito bem, colocou de forma essa reflexão, né, que essa parábola é rica que nos traz, né, respeitando aí a capacidade espiritual de cada um, né, representada por esses talentos. Cada um sabe lidar com os desafios que tem aí, porque cada talento é representado de forma bem ampla, né, na visão de reflexão aí, do modo de entender, e que a gente possa, como você bem disse aí, ainda que seja um, né, lidar com esses talentos que todos nós temos, né? Ninguém não tem essa, como posso dizer, ninguém é excluído, né? De uma forma geral, todos nós temos essa capacidade de gerir alguma coisa, de lidar com alguma coisa. E esses talentos aí é muito importante para que a gente reflita sobre isso. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós já falamos aqui, sem a nossa irmã Kátia, que está passando por um desafio de saúde em família, ela própria, né? Vibramos aí pela saúde e a recuperação dela e da família. E nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente o capítulo 5, né? Que é o capítulo mais amplo, maior desse Evangelho, o maior número de itens. E hoje nós temos aí o item 24, que é tratado aí a infelicidade real ou a desgraça real, como traduz alguns evangelhos. E aí eu vou estar fazendo uma pequena leitura aqui para que a gente possa estar refletindo aí. Todos falam da infelicidade, todos já a experimentaram e acreditam conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana, e que a infelicidade real não é o que os homens, isto é, os infelizes, supõem que seja. Eles a veem na miséria, no chaminé sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro
que se acompanha com a fonte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura e que apenas esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso é ainda muitas outras coisas. Chama-se de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que não veem além do presente, mas a verdadeira infelicidade está antes nas consequências de uma coisa que na coisa em si. Diz-me se o conhecimento mais feliz do momento, mas que tem consequências funestas, não é, em verdade, mais infeliz do que aquele, do que a princípio causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem. Dizei-me que Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores mais purifica o ar, dissipando as miasmas insalubres que causaria a morte, não é antes uma felicidade que uma não é antes que uma infelicidade? Então, veja, já nesse primeiro tópico aqui, nesse primeiro parágrafo do Evangelho, nós já temos aí muitas reflexões. Então, quando o Evangelho trata desse féretro aí, essa palavra que às vezes nós não é usuário, não é do nosso cotidiano, não é do nosso dia a dia, mas que simplesmente era uma espécie de padiola que os romanos carregavam os despojos dos seus inimigos. E ali sem a mínima compaixão, sem a mínima dó. Isso, na realidade, se traduz em essa desgraça real, essa infelicidade que ainda imperam sobre os humanos, sobre nós trabalhadores, sobre nós encarnados, né, de todas as formas. Então, eu me lembro muito bem de um aprendizado que no Centro Espírita, de uma palestra que eu ouvi, e o expositor disse assim, na realidade, essa desgraça real, ela existe produzida pelos próprios homens. São nós que produzimos, né? Porque quando nós matamos a esperança de alguém, quando nós podamos a felicidade, ainda que relativa, nós sabemos, mas nós podamos essa felicidade de alguém, nós matamos a esperança, o sonho, né? O desejo dessa pessoa de progredir, de caminhar, ou seja, com as espécies negativas que às vezes tem muito de nós estamos produzindo, na realidade, essa infelicidade, essas infelicidades nessa pessoa. Nós estamos tirando a oportunidade dessa pessoa progredir, dessa pessoa estudar, né? Nós estamos botando essa pessoa para baixo, inferiorizando essa pessoa. Isso, sim, é a verdadeira desgraça que nós estamos produzindo na sociedade. Então, nós temos que ver que são coisas ainda produzidas pela nossa própria inferioridade. À medida que a gente vamos evoluindo, vamos adquirindo conhecimento, vamos aprendendo a enxergar de outra forma, né, com os olhos também do espírito, vamos compreendendo que as dificuldades de todas as naturezas faz parte desse processo ao que nós vivenciamos, ao que nós estamos vivendo e temos que passar por elas, né? Que são as provas da existência carnal, são as provas que nós temos que vencer diante dos desafios. Ninguém sai daqui sem vencer essa lição, sem tirar proveito dessa lição. Porque já que essa felicidade em real é produzida por nós, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo, sim, esses olhos de ver, de compaixão, de amor para com os desafios do nosso semelhante. Nós vamos deixar desses pré-julgamentos tolos, bobos, que às vezes nós cometemos, que nós falamos. Está passando por isso, bem merecido, porque fez isso e aquilo. À medida que a gente evoluir, a gente vai perdendo esse sentido, né? Até mesmo dessa forma de colocar as coisas, de expressar, de falarmos. Então, nós vamos evitando esses tipos de intempéries que nós vamos construindo, de dificuldades que nós vamos criando. Porque são essas dificuldades que nós vamos mentalizando, nós sabemos que a força da mente é um poder criador. Né? O pensamento positivo ele tem força, ele tem poder. Ele atrai, ele conquista, ele materializa, ele faz se realizar. É só a gente buscar essa força na fé. Né? Agora, se não produzir essa fé, se a gente não desenvolver essa fé, que somos capazes,
infelizmente, a gente vai estar sempre vibrando num campo positivo, negativo. A gente não vai estar vendo as belezas que o meio ambiente produz. Como diz aqui, a árvore ainda que é arrancada pela natureza, ainda que ela caia sobre uma casa, sobre a energia, sobre... Como a gente muito vê aqui pelas grandes metrópoles, quando chove, né? Quando tem aí as chuvas, o que acontece? Muitas árvores são arrancadas. Ah, mas tem que arrancar todas as árvores da cidade para não aconteça isso, para que não caia em cima das casas? Não, não é isso. Nós precisamos delas. Nós precisamos arborizá-las mais ainda, a cidade, cada vez mais, para conter os poluentes, para fazermos respirar melhores. Não é olhar pelo lado negativo, dizendo que porque o vento arrancou a árvore. Nós temos que aprender a cuidá-las, aprender a examiná-las, a aprender a substituí-las, porque quando uma tem que ser tirada pelo processo da sua idade, do processo da natureza, outra deverá vir naquele mesmo lugar. Ou se bem uma antes de retirá-la, aquela que já está doente, né? Então, nós temos que ter essa visão das coisas, enxergar esse momento. E Emmanuel ele traz elucidações maravilhosas dessa questão de infelicidade que nós criamos, porque ele diz aqui que a infelicidade está em receber sem dar. Ou seja, nós queremos só para nós. Tudo tá acontecendo de bem para mim, para minha família, eu não estou desejando, eu não estou vibrando, não estou pedindo que a família do outro tenha também essa mesma felicidade que eu tenha também essa mesma oportunidade de receber que eu estou recebendo, mas eu também estou retendo tudo isso e não estou doando nada. Nem sequer uma oração, nem sequer uma vibração. Reter os bens no mundo sem distribuí-los. Né? Ah, mas o rico é infeliz? Nós não estamos dizendo que o rico seja infeliz. Agora, tem várias maneiras de se enxergar essa riqueza. Né? Porque o verdadeiro rico é aquele que dá, é aquele que distribui, é aquele que faz acontecer as coisas. Né? Sem reter. Ele sabe que ele é um detentor provisório dessas coisas e que ele tem que prestar conta. E que ele já está prestando conta quando ele distribui esses bens àqueles que precisam no trabalho, empregando isso no trabalho. Porque quando ele cria a sua empresa e distribui salários, ele está distribuindo bem social para as famílias. Ele está distribuindo o salário que é levado através do trabalho das pessoas para dentro de seus lares. Quando às vezes converte também um valor em cestas básicas para ser distribuídos, às vezes o que essa pessoa recebe de bênçãos, de orações, de vibrações positivas, ele nem sequer imagina. Às vezes, quantos livramentos ele está tendo, né? Através dessas emanações de vibrações, de orações, de pensamento positivo. Então, guardar, diz também, Emmanuel nos diz, guardar a fé, menosprezando os que sofrem, o frio da indiferença. Que adianta eu ter fé? Eu falo, Deus cuide de tudo, Deus está no comando, mas se alguém bater na minha porta, eu vou lá agredi-lo, eu vou xingá-lo, eu vou expulsá-lo por não ter a menor compaixão daquela pessoa. Que adianta eu ter essa fé que Deus está no comando? Ora, se minha fé diz que Deus está no comando, aquela pessoa chegou na minha porta, foi amando de Deus, foi enviada por Deus. Então, gente, a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa abrir o nosso coração, fazer germinar de dentro de nós essa semente, né? Essa esperança, que não só para nós, mas que para todos os nossos semelhantes. Emmanuel continua nos dizendo que iluminar a si mesmo, escarnecendo os que ainda jazem na sombra. Ou seja, que adianta eu querer buscar evolução? Eu me iluminar, eu me auto-encher de conhecimento, se eu não levo essa esperança, se eu não levo esse conhecimento, se eu não traduzo esse conhecimento àquele que ainda está na sombra, aquele que ainda está no mau caminho, aquele que ainda está passando pelas dificuldades, né? Exibir humildade, amaldiçoando as vítimas do orgulho. Olha aí. Que adianta? Então, tudo isso é geração de infelicidade. Né? Ele diz assim que ornar a própria senda com os mais altos valores culturais, recusando a esmola do alfabeto aos que padecem a chaga da ignorância. Conservar a própria saúde, olvidando os enfermos. Né?
encastelar-se no conforto, esquecendo os que são afrontados pela miséria. O infortúnio real será ainda ensinar o bem sem praticá-lo. Né? Ou seja, a falácia, né? Aquilo que às vezes nós falamos que nós não praticamos, que nós não vivenciamos. Conhecer a verdade e consagrar-se ao erro sistemático. Se somos detentores da verdade, se somos detentores do conhecimento da verdade, essa verdade deve prevalecer em nós. Aceitar os princípios da sublimação espiritual, mergulhando-se nas trevas da animalidade e da estagnação nas linhas inferiores do mundo. Ou seja, o Espiritismo nos ensina, o Espiritismo nos orienta e nos consola. Mas até onde nós aplicamos esses ensinamentos em nós mesmos? Ou só a nós, ou nós estamos levando a outras pessoas também essas lições do bem? Saber o caminho da evolução, da elevação própria, tentando enganar a si mesmo no fundo do espanhadeiro da ilusão. Matar o tempo destinado a enriquecer-se de vida. Nós estamos jogando conversa fora. De repente eu estou num grupo de amigos jogando conversa fora. Ora, gente, hoje já não é mais esse tempo da gente jogar conversa fora. Nós temos que tirar aprendizado de tudo. Muitos riem agora, ostentando falsa alegria na máscara da carne, para chorar amargamente depois. Aprendamos a viver para o bem dos outros, a fim de encontrarmos o nosso verdadeiro bem, ver a felicidade. Há muita felicidade na Terra que não constitui senão um brilho descendente para o abismo da aflição, nos diz Emmanuel. E ele continua aqui para findar essa mensagem dele, ele diz assim: almas inúmeras se julgam bem quando apenas se encontram bem mal no exclusivismo a que se afeiçoam, a outras tantas se supõem mal dotadas pela existência, encontrando nas dores que as assaltam acesso à libertação do mal a que se escravizam. A felicidade duradoura é justa, nasce para nós da felicidade que ascendamos no caminho dos outros, e por isso compreendendo com o Evangelho que mais vale dar que receber, procuremos distribuir os bens que o Senhor nos empresta, a bem de todos, na certeza de que somente assim conquistaremos em nosso favor a felicidade do sumo bem. Essa mensagem está no livro Perante Jesus, psicografada por Chico, né, e pelo Espírito Emmanuel. Então, gente, veja que a mensagem é rica traduzindo tudo isso que está no Evangelho. Que está no Evangelho. Então, a gente tem que buscar refletir sobre isso. Então, eu vou passar para Hugo, porque questões de trabalho também, eu acredito que ele vai ter que sair um pouco mais cedo, então já fica aí, Hugo, para tecer seus comentários aí. Bom, essa questão da infelicidade real, né, como o senhor comentou, e o próprio Evangelho deixa claro, né, na verdade, essa própria infelicidade real tem a ver com essas leis divinas que nós vamos ignorando na nossa vida material, e muitas vezes, né, nós estamos buscando a conquista material, a felicidade do mundo, né, a púrpura, a alegria, as glórias do mundo, mas nesse processo nós estamos destruindo uma série de coisas, uma série de princípios, uma série de ideais que nós poderíamos ter, de sentimentos, e essa é a verdadeira infelicidade, porque na visão do mundo nós sairemos vitoriosos, e quantos não saem vitoriosos, né, do planeta Terra? Né, grandes empresários, ou grandes políticos, ou grandes pessoas aí, né, na visão material, mas na visão espiritual são espíritos infelizes, são espíritos cheios de orgulho, cheios de violência, de prepotência, são espíritos com uma série de defeitos que não conseguiram trabalhar, né, e deixaram muitas vezes até uma visão positiva para a sociedade, mas dentro do lar eram tiranos, tiranas, eram pessoas extremamente egoístas e que não deixaram nenhum sentimento positivo entre os seus familiares, entre as pessoas que realmente os conheceram, né, de uma maneira mais íntima, mais profunda. E todos esses espíritos chegam no plano espiritual, né, cheios de dificuldade, de loucura, de desespero, de tristeza,
por conta desses enganos, né, por estarem buscando, né, essa felicidade do mundo. E aí vem, né, Jesus Cristo, vem o Evangelho nos falar que a verdadeira infelicidade é justamente não termos essa visão para enxergarmos essas outras dimensões da vida e trabalharmos esses sentimentos, trabalharmos essas escolhas para que, ainda que não sejamos, né, reconhecidos no mundo como vitoriosos ou como bem-sucedidos, né, e isso é muito relativo, mas que possamos, na nossa consciência e principalmente na nossa jornada espiritual, saber que a nossa vida foi uma vida produtiva, foi uma vida boa, que teve processos de transformação, que teve processos de evolução, consequentemente, né, houve algum crescimento, e esse crescimento vai se transformar nessa felicidade real, vai se transformar nessa vitória, nessa conquista, nessa elevação da nossa alma, porque de alguma forma é esse conhecimento, né, esse crescimento que pode acontecer sem que precisamos das vitórias do mundo, pode acontecer de forma anônima, né, de forma humilde, de forma tranquila. Esse crescimento ele vai nos evitar dores, ele vai nos evitar sofrimentos. E aí nós poderemos construir uma felicidade. Já quando nós, né, focamos muito na felicidade do mundo, naquilo que o mundo define como felicidade, na maior parte das vezes nós encontramos no plano espiritual a infelicidade, porque nós estamos indo contra os princípios espirituais, contra, né, as leis universais. E nós muitas vezes pisamos nas pessoas, destruímos sonhos, também, né, manchamos o nosso coração com muitas atitudes negativas, com orgulho, a prepotência, né, com a vaidade, e tudo isso se transforma, né, como o próprio Emmanuel falou, né, aquela resplandecência, mas que está nos levando às trevas, né, está nos afundando na lama, e muitas vezes nós estamos sorrindo, né, sendo afundados nessa lama, porque nós estamos tão loucos, né, tão fora né, dos parâmetros espirituais, que nós não verificamos que a nossa vida ela está perfeita, entre aspas, na visão material, mas na visão espiritual está faltando um monte de coisa. Está faltando uma solidez na nossa vida, nas nossas escolhas, e um equilíbrio. Então, nós estamos vivendo, na verdade, né, como numa novela, como num teatro. Nós estamos vivendo uma fachada muito rica, muito cheia das coisas, mas que quando vai olhar a essência, é uma essência pobre, é uma essência destruída. E isso é interessante, porque nós verificamos, né, em vários livros aí, durante a história, né, Nero e tantos outros, César e tantos outros imperadores, conquistadores, inclusive do nosso momento moderno agora, né, políticos também, que estão vivendo toda a ostentação, né, das coisas materiais, estão vivendo toda a opulência das coisas materiais, mas que quando vai se verificar o fato mesmo na intimidade, né, estão cheios de depressão, de dificuldades, de orgulho, né, de uma série de intrigas morais e espirituais, né, uma luta desenfreada pelo poder, né, uma luta desenfreada para mostrar quem pode mais ou quem faz mais, né, e sem empregar aqueles recursos que já seriam talvez além do suficiente para se ter uma vida tranquila, para se ter uma vida alegre, para se ter uma vida feliz, né, uma vida calma, uma vida pacífica. Mas esses espíritos, infelizmente, não conseguem ver isso. E dessa forma, né, vão vivendo aquele castelo de cartas que uma hora desmorona, né, e mesmo que essa hora seja a hora fatal, né, né, o momento do desencarne, e que aí acordam no plano espiritual percebendo que a vida toda era uma ilusão, que nada disso, né, trouxe uma felicidade, mas sim uma série de convenções, de obrigações, de máscaras, né, de deveres intermináveis de uma maneira negativa, né, porque deveres todos nós temos, mas nada disso construiu, né, uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, uma consciência mais tranquila. E nesse sentido, né, nós verificamos que essa é a infelicidade real. Não é, às vezes, a infelicidade, né, que nós julgamos ser infelicidade, de ser pobre, de ser humilde, de não ir em baladas, de não ir em festas, né, de não fazer parte da elite da nação. Né? Por quê? Porque tudo isso são ilusões. Né? Muitos dos que fazem parte dessas elites ou dessas nações
são espíritos que estão doentes, espíritos que não sabem usar esses talentos, como eu estava falando no começo, essas oportunidades, né? Então, são espíritos que estão se perdendo, né? Que estão enterrando seus talentos, né? Que muitas vezes são muitos, mas que estão enterrando esses talentos porque não conseguem gerir essas possibilidades. E aí nós verificamos que às vezes é melhor até, né, termos poucos talentos ou termos poucas possibilidades, se isso vai nos ajudar a ter um caminho mais direto ao bem. Muitas vezes nós temos uma dezena, uma gama de possibilidades, mas nos perdemos nessas possibilidades. E aí vem, né, a riqueza, o orgulho, a prepotência, vem uma série de desvios de conduta, né, que nos atrapalham em usarmos essas ferramentas. Em vez dessas ferramentas estarem, né, alavancando, impulsionando o nosso progresso, elas estão fazendo o contrário, elas estão nos tornando mais perdidos ainda. Nesse sentido, né, que Jesus Cristo muitas vezes disse, né, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, né, e todas as outras bem-aventuranças, porque muitas vezes, né, sermos tirados do foco, né, dessas tentações, dessas verdadeiras tentações, né, seja da riqueza, seja da beleza, né, seja do assédio moral ou espiritual, que a fama e uma série de outras coisas nos trazem, acaba sendo um livramento, porque nos ajuda a focarmos naquilo que nós precisamos enquanto espíritos aqui no planeta Terra. Sendo que se nós possuirmos tudo isso, né, a fama, os holofotes, a beleza, né, muitas vezes isso vai se transformar em uma tentação nova, em mais uma dificuldade, em mais uma possibilidade ali para o espírito se perder. E é o que nós verificamos na sociedade no geral, né, que essas ferramentas acabam se transformando justamente nisso, em mais uma pedra de tropeço para aquele espírito, e mais uma oportunidade para que ele caia, para que ele, né, ele se perca nas ilusões do mundo. E nesse sentido que nós verificamos que muitas vezes nós, né, ficamos tristes pela doença, ou pela falta do recurso material, ou pela falta da fama, do reconhecimento do mundo, né, achando que essa é a verdadeira infelicidade, mas não é. Está longe de ser a verdadeira infelicidade. Na verdade, a verdadeira infelicidade vem justamente dessa loucura que o espírito cria para si mesmo e que não percebe o tempo que ele está perdendo, né, o quanto ele está criando uma vida artificial e o quanto de sofrimento ele está causando a si, né, e ao próximo, muitas vezes nessas escolhas que ele está tendo, levado pelas modas, pelos modismos da sociedade, né, pelo espírito do tempo da nossa sociedade, que né, é um espírito, né, depravado, um espírito desequilibrado, um espírito que muitas vezes nos quer como ferramentas servindo as coisas do mundo, né, e não como protagonistas das nossas escolhas, criando talvez um mundo melhor ou criando escolhas melhores. Então, nesse sentido, nós temos que tomar muito cuidado, porque, como dizia Jesus Cristo, né, a porta é larga, né, do mundo, as escolhas são múltiplas, né, passa todo mundo nas coisas do mundo. Já nas coisas espirituais, realmente o caminho é mais difícil, a porta é estreita, né, o caminho é cheio de pedras, de espinhos, né, um caminho muito mais difícil, que os passos são mais lentos, que a medida do progresso é muito mais lenta, e aí muitos desistem, muitos desanimam, porque né, sentem o quanto é difícil ter progresso nesse caminho, né, sendo que no caminho do mundo, qualquer passo que você dá, você já está lá na frente, mas né, você está todo sujo, você está todo, né, cheio de dificuldades, né, de ilusões que uma hora vão cobrar o seu preço. Então, fica aqui, né, minhas reflexões sobre né, esse tema de hoje, a infelicidade real, que é um tema bem interessante que todos nós temos que pensar na nossa vida, né? Será que nós estamos realmente sendo infelizes, ou isso que nós estamos achando que é infelicidade, será que não é uma prudência da nossa parte? Nós não estamos evitando certas dificuldades enquanto o mundo está, né, se entregando a tudo aí sem pensar nas consequências, né? Então nós temos que ter essa sabedoria também para saber que, né, como dizia o apóstolo, né, Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então entra também muito nisso, né? Nós podemos tudo com o nosso livre-arbítrio, mas será que efetivamente essas escolhas que nós vamos fazer são escolhas maduras, são escolhas que vão nos levar a ter
a paz de consciência, a tranquilidade? Na maior parte das vezes não, mas nós, né, queremos ainda beber desses cálices, né, nós queremos provar desses desejos, porque nós ainda somos imaturos, e são poucos os espíritos que evitam, né, esses caminhos, que conseguem já ter maturidade para dizer, não, eu não vou por essas escolhas, eu não preciso disso mais na minha vida, porque é fora do convencional, é fora do que a sociedade coloca como o comum, né, como um homem moderno, uma mulher moderna deveriam seguir. E é muito difícil as pessoas saírem dessas ilusões, né, do que é, né, realmente ser moderno ou não, e até do que a modernidade está nos levando. Nós temos que pensar sobre isso, não é porque é moderno quer dizer que é melhor, né, ou que é algo sagrado, ou que é algo puro. Muito pelo contrário, né, a modernidade vem se afundando muitas vezes na lama moral. Nós precisamos ter esse cuidado de separar, né, o que nós queremos do que nós precisamos também, né, e do que realmente nos convém enquanto espíritos imortais. Às vezes não está nem ligado nem com o que a gente quer, nem com o que a gente escolhe aí, né? Então é muito difícil todas essas possibilidades, mas cada um de nós pode sim fazer essas escolhas. Bom, e assim eu vou, né, agradecendo aí a oportunidade, deixando meu abraço aqui a todos, né? Vou precisar sair por conta do trabalho, mas fiquem todos com Deus, né? Tenham uma ótima semana e que possamos refletir sobre essa felicidade e sobre essa infelicidade real também, né? E pensar na nossa vida, será que a nossa felicidade ou o que achamos que é felicidade realmente é real? Realmente está na pedra sólida, como Jesus Cristo dizia, ou está na areia? Né? Então nós precisamos pensar quais são os alicerces da nossa existência também. Ai, mãe. Tá bom, meu filho, muito bem. A gente agradece aí por essa participação, né? Sabendo que o compromisso de trabalho agora lhe cobra outro, né? Agora que já fez a sua contribuição aqui, a gente agradece, tá? Você. Então, né, você falou no início lá da escola de aprendizes e eu me lembrando, né, assim, fiquei assim refletindo o quanto que é importante e a responsabilidade que se tem aquele que está atrás de uma mesa ali no atendimento fraterno ou na entrevista, como em alguns centros espíritas nós chamamos, porque às vezes tem irmãos que chegam ali totalmente desequilibrados e que só quer o nosso aval para tomar uma decisão na sua vida, seja na sua vida a dois ali no casamento, às vezes até para uma separação, seja numa outra decisão, mas parece que só quer ali o aval da gente. E a gente tem que ter essa responsabilidade e não se deixar contaminar por isso, se levar por isso, porque as palavras, elas têm esse poder de nos colocar no meio daquela história, daquela situação que, às vezes, até então, era desconhecido para a gente, e a gente começa a emitir opiniões, a falar, olha, esse caminho, olha, você deve fazer isso e aquilo. Não significa que você que é entrevistador, que você que está na assistência espiritual, faça isso. Eu só estou aqui pensando com os meus botões, o quanto que é, né, o grau de comprometimento e de responsabilidade que nós devemos ter. E nós devemos agir com neutralidade, orientando sim, mas à luz do Evangelho. E sempre se perguntando, ou fazendo essa pergunta para quem está sentado ali diante da gente: e se você estivesse falando com Jesus? E se Jesus estiver vendo essa sua atitude, o que você acha que ele pensaria? Ou qual seria o conselho que ele te daria? Porque, às vezes, a pessoa só quer terceirizar as suas dificuldades para que a gente tome a decisão por ela. Então, quando a gente fala em matar sonhos, matar esperança, matar projetos, isso também é uma forma, das vezes, a gente está interferindo
e direcionando caminhos que nós não sabemos no que isso vai resultar. E que a pessoa pode tomar uma decisão precipitada, se arrepender e, dali um tempo, ainda nos culpar por aquela decisão, achar que foi nós que o encaminhamos para que ele tomasse aquela decisão. Então, isso, e não é só ali no atendimento fraterno, mas em uma palestra também, e ali né, conversando com o público, a gente ter muito assim, muito cuidado no que nós estamos falando, no que nós estamos levando para as pessoas, as reflexões que nós estamos passando. Não tendo nós, eu, como exemplo, mas Jesus Cristo como exemplo, porque por mais que nós influenciamos e somos influenciados de alguma forma, mas a gente está sempre pegando o exemplo de Jesus, que é a luz do mundo, e que é esse que todos nós devemos seguir. Então, quando estamos ali na frente, fazendo aquela pequena explanação do Evangelho, não esquecermos jamais que ali o centro principal das atenções é Jesus Cristo, e não nós. Nós somos apenas uma ferramenta de estarmos ali levando até o público, até aquele pessoal, até aqueles nossos irmãos que vieram ali em busca de uma palavra, e está falando, e o Evangelho ele é tão rico de parábolas, de ensinamentos que nós devemos estar estudando e passando, e tem também os livros de Emmanuel, através do Chico Xavier, das mãos do Chico Xavier, tem tanta coisa maravilhosa que nós estamos acrescentar nas nossas palestras, enriquecendo as nossas palestras, para não sairmos do eu isso, eu aquilo, eu passei por isso, eu fiz aquilo, eu vivi isso, Não, a gente não está ali como referência para ninguém, a gente está como uma ferramenta. E quanto ao tema central, que é a felicidade não é deste mundo, né? Ou a infelicidade real, que a gente está sempre pensando que nós aqui cavamos esse buraco, né, embaixo dos nossos pés, no nosso dia a dia, e muitas das vezes não nos damos conta disso. Às vezes eu me pego refletindo sobre isso, né? E se eu partisse agora, qual é a minha poupança? Eu não estou falando da poupança monetária, porque isso aí é o que menos importa no mundo dos espíritos. Nós estamos falando da poupança espiritual, porque quando nós viajamos para outro país, para outro local, não precisa nem mudar de país. Aqui mesmo no Brasil, nós temos um clima muito diverso. Então, a gente vai com aquela nossa mochilinha, com aquela nossa malinha apropriada com o clima do local, né? Com roupas adequadas. Nós levamos o que nós vamos precisar. Às vezes, o nosso remédio, né? Para quem toma medicamento aí sabe. Então, nós levamos aquelas coisas básicas e que são, assim, essenciais na nossa vida. Mas lá, já que é a nossa verdadeira morada, qual que é a nossa bagagem? O que nós estamos colocando nessa mala, nessa mochila para levar para o mundo dos espíritos, para o retorno para a nossa casa? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Significa, então, que nós vamos ter que abrir mão das coisas materiais aqui? Não, de forma alguma. Eu não disse isso em momento algum, porque nós devemos trabalhar, nós somos um cidadão, as nossas contas vencem, nós precisamos nos alimentar, ter a nossa manutenção, né? Como bem disse aí o apóstolo Paulo, citado pelo Hugo, que nós não devemos ser um fardo para ninguém. Devemos ganhar o nosso sustento com o suor do nosso rosto. No entanto, isso não deve ser a nossa principal assim, atividade, nem isso tirar todo o nosso tempo. Nós devemos, sim,
dividir o nosso tempo para que a gente também acrescente nesse nosso tempo coisas prazerosas, como a leitura, um bate-papo com os amigos. Nós temos um estudo que quem estiver aí nos ouvindo e quiser fazer parte, é um estudo do Livro dos Espíritos, às segundas-feiras, à noite, mais precisamente às 20 horas. Então, são esses conhecimentos que vai ampliando os nossos horizontes espirituais e que vai, assim, também nos preparando melhor para que a gente vai abrindo a nossa mente e ver que tudo isso aqui tem coisas que são necessárias, mas tem outras coisas que são bagagens desnecessárias, que nós estamos acumulando. Então, alguém disse, que eu não sei se foi o Chico, e se alguém souber aí me corrija, eu não sei se Delso lembra, que diz que o homem mais rico é aquele que menos necessidade tem. Uhum. Né? Então, quando a gente começa a gastar, a gente vê que a gente está muito pobre. E não é porque às vezes a gente pensa que a gente tem dinheiro. A gente pode até ter dinheiro, né? Que não é o meu caso. Mas isso não significa que a gente tem. A gente está pobre espiritualmente, porque a gente ainda está necessitando muito. E necessitando muito mostrar para o mundo que a gente tem esse nosso poder monetário. E a gente, na verdade, nós não precisamos mostrar nada para ninguém. A gente percebe, né? E eu estou aprendendo isso, que as rugas nos traz isso, não é só envelhecimento, mas nos traz maturidade e conhecimento, de que quando a gente chega nessa idade de que a gente não precisa mostrar nada para ninguém e nem provar nada para ninguém, a gente começou a cair a ficha, como diz os jovens, né? A ficha começou a cair. Eu não preciso provar nada para ninguém, nem mostrar nada. Eu preciso paz de consciência. Saber deitar na minha cama, fazer aquela minha reflexão, saber que eu não maltratei ninguém, que eu fui educada com todo mundo, que ainda que eu tiver sido rude por algo que porventura tenha acontecido no decorrer do meu dia, mas que eu não fui mal educada e nem sequer denegri ninguém, nem maltratei ninguém, mas que eu estou com a minha paz de consciência. E o pouco que porventura eu tenha adquirido, eu também não pisei em ninguém para conseguir. Então, a gente começa a entender o verdadeiro sentido da vida, que nós estamos de passagem pelo mundo, mas que nós não somos do mundo. Nós estamos aqui passando, e como aquele trem-bala que passa, qualquer hora também, nós somos convidados. O trem-bala passa na nossa porta, e nós somos convidados. E não é convidado sem recusa, não, nós não podemos recusar. Nós vamos, sim, ter que entrar nesse trem e partir. Então, como diz a música lá, né? Da menina lá, que agora eu nem lembro o nome. O trem, literalmente, é o trem-bala, né? Que passa e a gente tem que estar pronta a partir. Mas aí, essa reflexão não é para agora, não é para hoje, né? Mais precisamente, dia 17/1. É para todos os dias. O que eu estou colocando na minha mochila, na minha bagagem espiritual para levar quando o trem passar pela minha porta e me convidar a entrar. Porque a nossa hora vai chegar. E o mais importante é não acumularmos sentimentos negativos no nosso coração, é perdoar agora, é amar agora, é demonstrar agora o quanto nós amamos e o quanto aquelas pessoas que às vezes nós nem sequer falamos são importantes, porque muitas coisas nós vamos protelando, deixando para depois. Eu tenho a vida inteira. Fulano tem a vida inteira. Mas foi ele que pisou no meu pé. Não importa quem pisou no pé primeiro, gente. Vamos dar o primeiro passo, que sejamos sempre a ponte e não muros. Vamos dar o primeiro passo, nós já temos um pouquinho, ainda que seja aquela mínima luz lá, um palito de fósforo aceso, nós já temos no íntimo da nossa consciência,
que é a luz do conhecimento. Então, vamos sempre dar o primeiro passo e perdoar agora. Se o outro vai nos perdoar, vai querer a nossa amizade ou não, isso já não é com a gente. Que sejamos sempre nós a dar esse primeiro passo. Mas vamos quebrar essas muralhas. Nós estamos passando assim por épocas tão difíceis em todos os aspectos. A natureza está nos mostrando. Esse vírus que veio aí, que é o inimigo invisível que a gente não vê, mas que está assolando a humanidade, está nos convidando a a tomar novas posturas e a fazer novas reflexões sobre a nossa conduta e o que nós queremos para a nossa verdadeira vida, que não é a vida aqui na Terra, mas a nossa vida espiritual. E gratidão a todos, paz e luz com Jesus sempre. Então, estamos finalizando, né, o nosso estudo de hoje, trazendo aí a programação da web para você, da Web Rádio Cristo Consolador, às 18 horas, refletindo com Jesus, né, o tema Realeza de Jesus, hoje a apresentação da Amanda Alves, temos também às 18h30 o Evangelho no Lar e no Coração, com o nosso querido irmão Edson Godinho, e a Amanda volta novamente às 20 horas com o Hugo, trazendo aí o programa Entre Irmãos, o esquecimento do passado, que também é desse item aqui, né? O item 5, do capítulo 5, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente agradece a você pela oportunidade que temos de estarmos juntos e vamos aprendendo também com os nossos desafios, né? Com as nossas dificuldades, a enxergar a beleza que está nos rodeando todos os dias, né? Não só ver o lado negativo das coisas, que às vezes a gente valoriza demasiadamente o lado negativo e esquece de valorizar o que verdadeiramente é preciso, que é o positivo, né? Então, não há desgraça real, não há infelicidade real quando a gente tem os olhos de ver, tem o coração de sentir, né? A boca de falar, né? Mas também a gente tem os pés de caminhar, tem o entendimento de que o Evangelho deve ser roteiro e guia para nós. Se o Evangelho nos guiarmos, através das lições do Mestre Jesus, com certeza nós estamos amparados. E não existe mal maior do que a infelicidade que nós criamos para nós mesmos. Quando interiorizamos o aprendizado do Evangelho, pegamos as lições de Jesus, aplicamos no nosso dia a dia, nós verdadeiramente estamos deixando ser guiados para esse mundo de felicidade plena, que é o mundo que Jesus nos promete, mesmo iniciando aqui na Terra. Que Jesus nos ampare, que possamos vibrar elevações de muita paz e muito amor a todos os irmãos que encontram nas dificuldades. Que possamos vibrar cura para o nosso planeta, cura para os nossos doentes, cura para as famílias. Possamos vibrar, que todos aceitem a ciência como fé raciocinada, que todos aceitem o Evangelho também como às vezes, paliativo para as nossas dores, né? Para as nossas dificuldades. Que Jesus possa se tornar sendo guia e modelo, como está escrito no Livro dos Espíritos, na codificação kardeciana. Guia e modelo para todos nós. É o maior exemplo que nós temos que seguir, é o Mestre, que trabalhou pela fé, trabalhou pela paz, trabalhou pela humildade, trabalhou pela união de todos. Nos convidou a refletirmos, enquanto há irmãos que somos, filhos do mesmo Pai, Criador da vida. E assim, nós agradecemos e pedimos que possamos encerrar os estudos dessa manhã, convidando a você, se gostou dessa mensagem, desse programa, que se inscreva no canal, que ative o sininho para receber as notificações de todo o trabalho da Web Rádio Cristo Consolador. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma boa semana para você, uma boa semana para a sua família, produtiva, de trabalho, de amor e de paz. Que assim seja.